Sangue humano. Então hoje a gente vai falar do sangue. A gente veio primeiro de um conteúdo de quê? Sistema circulatório, onde nós falamos quem eram os órgãos que faziam parte do sistema circulatório: coração, ok? O pulmão e os vasos sanguíneos, artérias e veias. Hoje a gente vai falar propriamente de um dos componentes que seria o sangue humano, no nosso caso aqui, ok? Qual é a função do sangue? É transportar os nutrientes para todas as partes do nosso corpo, para todas as células, e também fazer as trocas gasosas, transportar os gases, no caso o oxigênio e o CO2. Tá? E quem são os componentes do sangue? Os componentes do sangue são glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, plasma. Ok, vamos ao primeiro. Glóbulos vermelhos. Existem outros sinônimos para glóbulos vermelhos: hemácias e eritrócitos. Então, qualquer um desses nomes significam a mesma coisa, que seriam glóbulos vermelhos. E qual é a responsabilidade dos glóbulos vermelhos? Os glóbulos vermelhos, eles têm algumas características. Primeiro, eles são células. É uma célula, só que é uma célula anucleada. O que seria uma célula nucleada? Esse Azinho significa não, quer dizer, não possui núcleo. Então essa célula, ela se originou e ela perdeu o seu núcleo. Por que ela perdeu o seu núcleo? Para que ela tenha mais espaço. E para que ela tem que ter mais espaço? Porque os glóbulos vermelhos são as hemácias que vão carregar o oxigênio e o CO2. Então é importante que elas tenham mais espaço no seu carro para que elas possam carregar o oxigênio e o CO2. Então a grande função das hemácias é carregar o oxigênio e o CO2, e uma das características que elas possuem é serem anucleadas, não possuem núcleo. Ok, as hemácias, como elas não possuem núcleo, então elas não fazem divisão celular. Elas não se dividem, então elas não vão originar outras células, ok? A partir delas. Então o que acontece? Elas duram geralmente em torno de 120 dias. Após 120 dias vai haver uma renovação. E onde há essa renovação? O sangue é produzido na medula óssea. Isso quer dizer o quê? Dentro do osso. Dentro do osso é produzido o sangue e as suas células. Ok, glóbulos brancos. Os glóbulos brancos também são células e são conhecidos também como leucócitos. Existem vários tipos de leucócitos, leucócito tipo B, leucócito tipo T, mas propriamente dito, os leucócitos têm função agora de proteção, de defesa. Então os leucócitos fazem parte da defesa do nosso corpo, da defesa, da proteção. Vou dar um exemplo como se faz isso. Os leucócitos são células, no caso, diferentemente das hemácias, são células nucleadas, possuem núcleo, vão fazer divisão celular. E como é que eles fazem para nos proteger? Uma das formas que os leucócitos fazem para nos proteger é fazer fagocitose. E o que é fagocitose? Vamos entender então essa palavra. Fago vem de comer e citose vem de movimento celular. Então, na verdade, essa célula chamada leucócito vai fazer um movimento celular para comer aquela toxina ou aquele micro-organismo ou aquele agente que esteja dentro do seu corpo. A partir de quê? De um movimento celular, ela vai englobar aquela partícula. Então, eu tenho uma partícula aqui qualquer, um corpo estranho, um micro-organismo, uma bactéria, um vírus, e o que vai acontecer? Eu tenho uma célula aqui, essa célula aqui daqui a pouco, ela vai fazer um movimento para o quê? Para realmente fagocitar esse micro-organismo.
Então o que acontece? Por exemplo, quando a gente está com um micro-organismo, tem técnica que a gente está com um micro-organismo, por exemplo, como as bactérias, o que acontece? A gente toma um antibiótico. O antibiótico ele não mata a bactéria. Na verdade, ele faz o quê? Ele faz com que aquele tanto de bactéria que você tinha pare de se reproduzir. Se para de reproduzir, dá tempo dos leucócitos ir lá e fagocitar as bactérias. Porque se elas continuarem se reproduzindo na velocidade que elas estão se reproduzindo, não vai dar tempo deles fagocitar na mesma velocidade. Então você toma um medicamento, tinha essa quantidade de bactérias, então elas param de se reproduzir, só vai ter manter elas. Dá tempo de ter o seu sistema imunológico o quê? Agir. Então eu sempre digo o seguinte, quando a gente está com febre, por exemplo, não é um mau sinal, é um bom sinal. Por quê? É um sinal que os leucócitos, o sistema de defesa do seu corpo está agindo. Tem alguma coisa errada, é um sinal que tem alguma coisa errada. Ok? Mas não é um mau sinal. Claro, uma febre de mais de 40 graus realmente é perigoso. Ok? Tá. Vamos passar para as plaquetas. E o que são plaquetas? As plaquetas são fragmentos de celulares que têm a função de coagulação sanguínea. Então tem a função de coagulação sanguínea. Então uma função de coagulação sanguínea. Então se você tiver um ferimento, um machucado, o que vai acontecer? As plaquetas vão atuar naquele local, para quê? Para coagular o sangue. Então aquele sangue ali vai ficar mais condensado. E naquela região, então, já vai começar o processo de quê? De regeneração celular, de regeneração do tecido. O que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar que algumas pessoas estão tomando AS infantil, né? Para prevenir algumas doenças cardíacas. Tá, isso é verdade. O que acontece? Algumas pessoas têm predisposição a ter um acidente vascular, chamado infarto, a partir de quê? Que o sangue vai lá, vai coagular, e aí o que acontece? Vai coagular, e aí vai entupir uma artéria, uma veia, fazendo com que aquela veia se rompa e ele tenha uma hemorragia. O que acontece? Olha só, eu tenho uma artéria lá, e se por alguma coisa, por exemplo, uma má alimentação, falta de atividade física, essa pessoa começa a aumentar a sua pressão arterial. E o que é pressão arterial, professor? Pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes de uma artéria, por isso pressão arterial. Então é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes de uma artéria. Então o que acontece? Se essa pressão começar a aumentar demais, pela quantidade de sal que você come na sua dieta, por falta de atividade física ou por outros motivos, o que acontece? A pressão fica demais sobre esse vaso e pode acabar lesionando esse vaso. Então digamos que ele lesione esse vaso nessa região. O que vai acontecer? As plaquetas vão atuar nessa região. Aí quando elas forem atuar nessa região, vão formar um coágulo. E esse coágulo pode se soltar dessa placa. Essa placa aqui chama-se placa de arteroma. E aí essa placa sendo solta, o que acontece? Tem algum momento que um vaso sanguíneo, uma artéria, vira uma arteríola. O que é uma arteríola? Na aula passada, é uma artéria de pequeno calibre. Então o calibre é menor. O que vai acontecer quando esse coágulo for passar aqui? Vai entupir. E se ele entupir, a pressão vai ser muito grande. Pode acontecer o quê? Pode romper essa artéria, que nós chamamos de infarto, que é um acidente vascular. Nesse caso aqui, hemorrágico. Por que hemorrágico? Porque o sangue vai extravasar. Desculpa, o sangue vai extravasar. Então o que acontece? Pessoas que por algum motivo têm predisposição a formar placas de arteroma, toma esse medicamento. Para quê?
Esse medicamento, ele impede que as plaquetas atuem 100%. Então ele diminui a potencialidade das plaquetas coagular. Por isso que é muito perigoso quem toma esse medicamento de ter um acidente de trânsito. Porque um acidente de trânsito, provavelmente você pode se machucar e ter uma hemorragia. O que acontece? Como você diminuiu a potencialidade de quem ia coagular o sangue, você vai perder sangue incessivamente. Beleza? Tá. E para terminar, o plasma. Quem é o plasma? É o último dos componentes do sangue. O plasma é a maior parte. Geralmente, ele gira em torno de 55% do sangue. E a maior parte do plasma é de água. Qual é a função do plasma? A função do plasma é fazer uma das principais funções do sangue: carregar os nutrientes, os sais minerais, as vitaminas, ok? Para todo o sangue. Ele vai carregar toxinas também, né? Ele vai carregar, por quê? Porque as toxinas também têm que ser eliminadas do nosso corpo. Então é o plasma que vai carregar. E outra coisa, uma das funções importantes do plasma, além de carregar esses componentes, é a regulação da nossa temperatura. A regulação da nossa temperatura. Então ele vai fazer a regulação da nossa temperatura. Como a maior parte dele é de água, então veja a importância de você tomar água, porque ele é uma reserva de água. Entretanto, ele tem a sua função, então a gente precisa estar sempre ingerindo água para a gente estar repondo a quantidade necessária que precisa ser de sangue, tá? Então, beleza? Valeu?